Bom, boa noite, pessoal. Esperar o Sérgio ligar. Bom, eu agradeço a presença de vocês nessa edição do Mapa dos Artistas, que é um programa que o museu vem organizando desde 2010. Já passaram vários artistas por esse programa, toda terça-feira, às 7 horas da noite. Tem um artista falar, especialmente nesse programa. E durante esses 3 anos, várias gerações de artistas participaram, e nessa edição, na edição deste segundo semestre do programa, nós temos tido o cuidado de apresentar, na medida do possível, artistas atuantes na cena brasileira e que tenham obras suas na coleção do museu, no acervo do museu. Isso não é uma obrigatoriedade. A gente recebe também artistas que não estão representados no museu, mas nesse segundo semestre, na verdade no primeiro semestre também, já veio pensando nesse interesse. E nesse contexto, então, do programa, que a gente convidou o Carlos Zillo, que é um artista que tem uma presença significativa na produção arte brasileira pós-guerra, muito importante, e muito bem representado na coleção do museu, inclusive no 7º andar nós estamos com uma obra do Zillo. Vamos lembrar, não sei se eu vi a exposição, as primeiras obras da exposição que deu início à adaptação do museu nesse novo edifício. E muito em breve nós teremos, quer dizer, o museu amplia a presença do Zillo no seu acervo com mais algumas produções mais recentes que deverão ser exibidas também brevemente na nova sede do museu. Então, é um prazer muito grande, eu queria agradecer a presença do Zillo, aceitou, e tenho certeza que o encontro vai ser produtivo para todos. Boa noite, obrigado a todos pela presença. Quero agradecer. Está dando para me ouvir, né? Quero agradecer o convite do Tadeu, essa oportunidade de estar aqui no MAC, acompanhando esse novo momento que o MAC está vivendo e, enfim, de alguma forma participar dessa iniciativa renovadora da atuação do MAC. Eu confesso a vocês que eu perdi um pouco o meu hábito de falar em público. Eu fui professor durante bastante tempo, mas tenho que voltar a pedalar de novo, então vamos tentar nos encontrar aqui. Eu vou ter que dividir. Se quiser, eu posso ficar lá. Seria uma honra conhecer o diretor, por favor. Bom, meu trabalho como artista se inicia nos anos 60. É um momento muito particular da arte no mundo inteiro, particularmente no Brasil, como você está. Quer dizer, a gente está, nesse momento dos anos 60, vivendo um pouco aquilo que seria chamado de uma crise da modernidade, né? Quer dizer, quando aquelas tendências no Brasil, particularmente, que vinham caracterizando a produção de arte, a arte abstrata formal e a geométrica, né? Estavam chegando nos inícios de suas investigações,
dá-se aquilo que o Ronaldo Brito, inclusive, denomina de versa e ruptura do projeto construtivo, por exemplo, onde vários artigos que vinham dentro do projeto construtivo começam a criar no universo da produção novos ruídos, novas questões que rompem inteiramente com aquelas teses, né, sobre as quais se colocava a questão construtiva. Né? A gente vai ter aqui em São Paulo artistas como o Valdemar Cordeiro, lá no Rio, artistas como Eric Sick, etc., que, enfim, buscam outras possibilidades de reestruturação, linguagem, trabalho, etc. Né? Então, esse momento de crise da modernidade, né, em que o Brasil, a minha geração, vai criar um projeto que tem a denominação assim, muito vaga, Cidade de Nova Figuração. Né? Ele seria, de uma certa maneira, uma dimensão possível, né, de se entender esse fenômeno da pop art, né, aí colocado numa sociedade de consumo de periferia, que seria o caso do Brasil. Né? Ou seja, uma sociedade que está imersa já nessa sociedade de consumo, mas não é a dinâmica, não é dela que vem a característica estruturais dessa sociedade de consumo. Está ruim aqui, mas a gente vai pegando embora. Acho que as premissas dessa produção brasileira, de um modo geral, seguem a pop. Né? O problema, por exemplo, da reprodutibilidade da obra de arte, né? Esse problema da reprodutibilidade tem a ver com o problema da execução do trabalho, né? Quer dizer, de tornar essa execução menos vinculada possível à subjetividade, de modo que o trabalho possa ser reproduzido. Né? A incorporação na linguagem do trabalho de elementos da cultura popular, né? Quebrando essa hierarquia entre alta e baixa cultura, né? A relação com a imagem, né, tomada de uma forma diferente do que era a figura, né? Quer dizer, a tradição moderna se dá com a figura, a tradição pop vai se dar com a imagem. Né? E a relação entre arte e sociedade, quer dizer, que tem essa questão embutida da interatividade do trabalho de arte, né? E necessariamente arte e política, né? Que é uma dimensão da relação entre arte e sociedade. Essa ironia pop que caracteriza o pop americano, no Brasil, vai ganhar uma espécie de uma particularidade, né, que eu acho que faz com que ela saia dessa característica da ironia pop, né, e vá se ligar a um repertório, digamos, que tem uma conotação de uma dimensão mais política. Né? É um pop que, nesse sentido amplo, a palavra é pop, no sentido que rompe com os limites entre alta e baixa cultura, por exemplo, mas que investe muito nessa questão da denúncia. Né? Evidentemente que isso não se dá à toa, a gente está vivendo um momento histórico muito particular no Brasil, dos governos da ditadura militar, né? E essa arte investe nessa relação entre arte e sociedade, também pedindo evidentemente a nova figuração, e nessa dimensão da arte e sociedade, a arte política, no sentido mesmo de buscar nessa relação
com o espectador uma espécie de possibilidade de desalienação, né? Quer dizer, é um diálogo crítico que a arte propõe com o espectador, ela cria, ela produz esses instrumentos da interatividade, né? E com esse objetivo de trazer o espectador para um diálogo crítico sobre a sociedade. No Rio, essa geração teve alguns momentos assim importantes que uniu a produção, particularmente do Rio de São Paulo, porque naquela época o Brasil era resumia muito a Rio e São Paulo. Não existia muito artista fora desse eixo Rio e São Paulo. Então, essas exposições foram Opinião 65, Opinião 66, depois, em 1967, com a Criatividade Brasileira, reuniu essa produção. No meu caso particular, eu busquei, nesse período do meu trabalho, uma forte relação entre imagem e verbo, né? Quer dizer, nesse sentido mesmo de criar, através dessa relação, da incorporação da palavra, né, do verbo, que era uma coisa que vinha, de uma certa maneira, sendo trabalhada nessa transição moderna brasileira dos anos 60, por esse viés de uma poesia, por exemplo, concreta, ou pelo trabalho, alguns trabalhos da Ercica, do Ferreira do Lado, é tomada também na questão do verbo aí, muito especificamente, né, em cima de palavras capazes de criar uma dimensão de aproximação crítica política. Né? Palavras assim, aparentemente banais, como lute, por exemplo, mas colocadas dentro de um determinado contexto visual, né, poderiam deflagrar no espectador um tipo de vínculo, uma realidade, no sentido de estimulá-lo criticamente em relação à sua tomada de posição frente aos fatos políticos e sociais. Né? Isso aqui, por exemplo, é um trabalho meu de 1966, que vocês podem perceber um relógio de pontos estilizados, digamos assim, né? Quer dizer, é um relógio de pontos que ganha uma dimensão formal, que coloca esse relógio dentro desse vínculo com a linguagem de arte, né? E o próprio título, né, a massificação, já encaminha para essa relação da questão que eu estava me referindo há pouco, né, da alienação do sujeito à sociedade de consumo, né, da sua falta de singularidade, da sua ausência de mecanismos que levassem esse indivíduo crescentemente à abdicação da sua subjetividade, né, em função de uma dinâmica impressa pelo capital, né, nessa relação com a sociedade. Então, essa repetição de número, essa falta de singularidade, né? Enfim, isso tudo incorporando aí elementos que eu já tinha me referido, quer dizer, a impessoalidade. Qualquer um pode reproduzir esse trabalho. O sentido do trabalho era exatamente esse, que ele tivesse ampla possibilidade de reprodução, e nisso há também uma dimensão de desvinculamento dessa produção com o mercado, né? Quer dizer, a vocação inicial dessa produção era de uma difusão da obra de arte na sociedade, né? E daí a sua possibilidade de reprodução
por qualquer um. Né? É isso aí para mostrar as duas, o problema da dimensionalidade, porque nessa postura da falta de subjetividade, da não presença da mão do artista, digamos assim, né, do sujeito, né, hoje em dia isso, enfim, é uma... Mas o que tinha na arte brasileira 4 anos antes disso era uma pintura com tela, forma, enfim, todo esse vocabulário. Isso aqui era um outro universo, realmente, né? Era uma outra proposta que contrariava aquele vínculo com a questão moderna, né? A questão da autonomia da arte, a questão da volta da linguagem aos seus valores fundamentais, né? Quer dizer, aquela velho clichê do Greenberg, né? De retornar à pintura para a sua fundamentação, planar, etc, etc. Né? Aqui nós estamos num outro campo, né? Que, por acaso é um trabalho meu, mas era o que se produzia de modo geral na época. Né? Isso aqui é um trabalho, é uma marmita, como vocês podem ver, né? E essa marmita, dentro tem essa máscara, e sobre a superfície tem uma película de plástico onde está essa palavra luz. Né? Essa marmita foi feita em 67, muito comprometida com o ambiente político da época, né? Já de grandes movimentos sociais, enfim, de uma tensão pública, política grande que se inicia no Brasil nesse período. E essa marmita, ela foi produzida talvez num momento assim na minha produção, no sentido mesmo de exacerbar, né, todos aqueles vínculos entre arte e sociedade, né, e ela é pensada como um múltiplo ilimitado, né, e pensada para criar uma relação social muito explícita de ser distribuída em porta de fábricas, enfim, em locais onde a questão política fosse um alvo preferencial. Né? Então, ela é um panfleto, em última análise, né? Pensado como panfleto, só que concebido como um trabalho de arte, uma linguagem de arte. A gente tem um pulo aí entre a marmita, que é de 67, e esses trabalhos de 73, e entre eles há não só um tempo, né, de alguns anos, mas há também, eu acho que uma certa tomada crítica minha em relação a aqueles trabalhos anteriores. Né? É um momento que vai demarcar o meu trabalho nos anos 70, que ele passa por diversas experiências. Né? É um trabalho que, como vocês veem, é uma pintura, não sei se dá para distinguir aqui do fundo, é uma pintura que tem novamente essa relação com um texto, né, e uma imagem síntese, né, dessa mancha de sangue, né, como uma espécie de relato, né, de uma vivência pessoal minha. Né.
que eu acho curioso é que ela tem a tela, né? E eu acho que o fato dela ter a tela aí revela um momento de transição que o meu trabalho vai passar nos anos 70, em que engloba um sentido muito amplo de experiência, de experimentação, né? Aquela coisa que o Mário Pedrosa dizia, uma arte como um exercício de liberdade, né? Então, isso aí tem uma dimensão nesse momento em que, de uma certa maneira, eu começo a pensar criticamente o momento anterior, mas nesse pensamento crítico envolve já a presença do Duchamp, que no Brasil, creio vocês, não existia muito antes disso, não. Mesmo para os Estados Unidos, mesmo para o mundo de modo geral, né, o Duchamp vai surgir em 1963. Né? Não estou dizendo Duchamp ligado ao surrealismo, ao dadaísmo, não é esse Duchamp. O Duchamp que vai estourar para Jasper Johns, para Rauschenberg, um pouco antes, porque vem através do John Cage, né? e a Black Mountain School, né? Na Escola de Arte que tinha nos Estados Unidos. Mas o Duchamp que vai estourar para o mundo, isso se dá a partir de 63, numa retrospectiva que teve sobre o Duchamp no Museu de Pasadena, e depois do trabalho também do Arturo Schwartz, que foi um grande propagador do trabalho dele. Então, o Duchamp vai surgir para nós no Brasil com muita força no final dos anos 60, digo eu, início dos anos 70. Né? Então, isso é um objeto subsequente, vocês veem aquele trabalho de 73, esse é de 74. Né? É uma bala de executivo, está exposto aqui no máquina, uma bala de executivo com esse campo de impossibilidades, né, de negatividade, em torno da utilização óbvia dela como um veículo de, enfim, do circuito, né, que faz o capital girar. Né? Ela impossibilita isso, cria essa situação de neutralidade, de negatividade. Né? É uma mala de executivo, porque nesse momento, em 1974, o Brasil está vivendo uma fase de exuberância econômica que durou 3 anos aproximadamente, chamado milagre econômico. Né? Então, havia assim uma espécie de boom recente de consumo que talvez a sociedade brasileira não tivesse experimentado com tanta ênfase, porque, evidentemente, a circulação de bens no mundo já tinha ganho também uma outra dimensão. Então, há uma relação com o consumo bastante intensa nesse momento. Então, ela tem esse caráter irônico nesse momento, mas é inevitável que na minha cabeça não tenha passado a baliza do Duchamp também para fazer esse trabalho. Então, há essa... Evidentemente que eu não quero criar um vínculo anedótico aqui com o Duchamp, a baliza. Não. É também. Isso é um trabalho que eu estava falando antes, né? A gente vinha exercitando a questão da imagem, né? A questão da imagem remete necessariamente enfim, a presença da mercadoria pela imagem no início dos anos, na primeira, enfim, na relação com a pop, essa coisa toda, mas também a possibilidade depois não só de trazer a imagem para o trabalho plástico, mas de ir à imagem, ou seja, exercitar a fotografia, exercitar o filme, exercitar a pluralidade de suportes, né? Fugindo também, a gente tem que daquela
daquela relação com os suportes clássicos, né, que faz parte dessa eclosão, né, do moderno. E aqui, no caso, a fotografia também ainda como um momento determinante nessa relação com a política, né? E, enfim, essa fotografia tem até uma persistência que me parece assim óbvia no momento em que vem à cabeça, nessa comissão dos desaparecidos, como é que chama? Comissão da Verdade. Essa comissão dos desaparecidos, identidade ignorada, né? Esse desrespeito, a fragilidade que a vida ganhou nesse período no campo político brasileiro. Bom, aqui, isso aqui é o seguinte. Não, isso faz parte de uma instalação que eu produzi em 1976, que teve aqui em São Paulo, quando remontada em 97, por coincidência. O Tadeu já era cúmplice naquela época, ele era diretor do Museu de Arte Moderna, teve uma exposição do meu trabalho, pegando esse período de 66 e 76, e essa instalação foi remontada. Era uma instalação em que eu utilizava basicamente materiais de construção de obra civil, né? E esse material ele era repotencializado numa dimensão que tinha a ver com a herança nossa construtiva, forte na arte brasileira, mas tinha a ver também, digamos assim, com uma espécie de vou falar uma coisa pedante, mas é o que me ocorre, twist, como chama isso? Ou seja, dá uma girada na concentração da coisa e dá essa relação com a geometria no sentido crítico, né? A gente pode... Aí, por exemplo, vocês veem aqui, isso aqui eu acho que a exposição chamava-se Atenção, né? Atenção com essa, né? Então tinha a ver esse jogo de palavras, né? Tensão e atenção, né? Como uma relação com o ambiente, um ambiente, né? Um ambiente real, né? É um ambiente de arte, mas ela é real, e isso buscando uma relação entre o campo da arte e o campo social, né? E aqui vocês têm, por exemplo, esse trabalho aqui, que é formado sempre por uma haste, né? Não sei como chama isso, e um cubo preto e um fio, né? Então são três situações de tensão e de equilíbrio, né? Aqui assim vocês têm uma pedra bastante grande que estava assim pendurada no teto sobre a cabeça, chamava-se por um fio, né? Quer dizer, que tem a ver com essa dimensão de precariedade, de instabilidade, né? Em que as coisas parecem que se equilibram, mas se equilibram no seu limite, se equilibram na tensão, né? Tem a ver mais que na tensão, na atenção, né? Nessa coisa conflituada que se vivia, né? Aqui vocês têm outros elementos dessa instalação. Isso aqui também é uma praia de madeira, né? Que segura em tensão essa grande pedra aqui. Isso aqui é uma espécie de uma bomba de água, né? Que a saída dela é cortada e
funcionava nesse sentido mesmo. Quanto mais você é pressionado, maior era a resistência interna, até que chegava um momento de possibilidade. Não podia fazer mais nada. E aqui atrás, sobre uma base de lixa, tinha um metrônomo que dava o tempo da exposição, né, esse tic-tac permanente. Né? Tá? Aí está o metrônomo. Né? Enfim, o som, né? A incorporação do som como elemento dessa instalação. Né? Isso tem a ver, né? Eu estava dizendo, é uma foto também. Isso aí é um outro elemento, né? Também uma base de madeira, enfim, aqui assim tinha uma pequena reentrância, meio assim, de tornar a coisa ainda mais, e segurando a pedra. Isso aí já é um outro projeto de 77. São madeiras, tábuas, né? Tábuas, que são equilibradas por meio de serras. Então, participa dessa contradição elementar, né? Enfim, o que serra, o que atinge, o que corta, o que machuca, o que vai contra, muitas vezes é o que funciona para deixar em pé. Isso é uma forma alegórica que eu estou falando, evidentemente. Mas tem a ver com todos esses elementos que eu estou dizendo. Pode discutir juntos. Aí é uma outra possibilidade, três possibilidades. Tem a ver com esse negócio da geometria, da utilização de um material banal, né, como era uma tábua, enfim, de coisas que são incorporadas a essa linguagem da tradição geométrica brasileira, agora com essa conotação crítica. Para ser um detalhe, funcionava muito bem. Essa é a outra possibilidade. Aí o conjunto. Isso foi a propósito, eu trouxe aqui para ler hoje uma carta do Walter Zanini, que foi diretor do MAC nessa época, que me convidou para participar dessa exposição que era a Bienal de Paris. Né? Esse foi meu trabalho na Bienal de Paris de 77. Tem a ver com a nossa relação aqui com o museu. Bom, aí a gente para um pouco. Aí é o seguinte, o meu trabalho, esse trabalho que eu venho me dedicando, entendendo, ligado à arte, meu trabalho como artista, ele é um trabalho que eu diria que ele não tem uma relação de um processo retilíneo, né? Não há dentro dele um início, meio, fim, uma continuidade muito clara. Isso faz parte das minhas qualificações positivas e negativas, evidentemente. Né? Entre aquela instalação que vocês viram de 76, de 77, e esse trabalho de 81, nasce na minha vida uma mudança, enfim, de moragia. Eu saio do Brasil e vou passar 4 anos na França. É curioso que parte da minha geração, vocês sabem que era uma tradição da arte brasileira, artistas brasileiros desde o século XIX, né? Quer dizer, a tradição
da Constituição da Arte Brasileira implicava que o artista brasileiro, depois de um certo tempo, de preferência ganhasse um prêmio de viagem ou uma bolsa do governo, no caso aqui de São Paulo, né, e fosse para Paris ou para a Itália, preferencialmente Paris, ou para os dois, e voltasse para ocupar um lugar consagrado de artista da sociedade brasileira. Isso deu-se por meios diretos, ou seja, através de canais oficiais ou indiretos. Muitos artistas brasileiros fizeram essa trajetória sem ganhar prêmios, como foi o caso de Cavalcante, por exemplo, e outros, né? Bom, no meu caso, eu fui para Paris por circunstâncias pessoais, passei lá 4 anos, e aí está ficando muito chato. Se tivesse por enquanto sobrevivendo. É que isso é agora muito, então é um capítulo mais emocionante. Não, eu estava dizendo que eu fui morar em Paris por 4 anos, e a originalidade disso é que na minha geração isso também não era muito comum, né? Quer dizer, nós já sabíamos desde os anos 60 que o Centro Mundial da Arte não era mais Paris, era Nova York. A minha geração sabia isso, né? Os nossos vínculos com a pop, por exemplo, tornavam isso muito claro, né? O centro da arte não era mais Paris. Mas eu vou para Paris por razões pessoais, tenho muitos amigos lá, e também por razões culturais. Digamos assim, que eu tivesse mais compatibilidade com a cultura francesa, né, do que o pensamento americano. E nessa época, realmente, a cultura francesa passa por um momento extremamente rico, né? Enfim, uma certa particularidade que tem a ver com toda a crítica cultural ainda dos anos 60 e particularmente do impacto dos movimentos de 68, né? Onde vocês vão ter, por exemplo, o surgimento todo desse pensamento pós-estruturalista, né? Que repercute muito até hoje na relação com a arte, do ponto de vista teórico. Então eu vou para Paris um pouco por isso, um pouco por afinidades, mas felizmente ainda encontro lá alguns amigos de geração, particularmente o Jorginho Guini, o Tunga e o Barro, né, que também estavam lá nessa época. Bom, a minha relação com Paris me fez talvez aguçar algumas coisas que eu vim experimentando nos anos 70 e que eu vou procurar redefinir, né? Isso, evidentemente, tinha a ver com aquilo que eu tenho tentado falar desde o início, que é o problema da crise da modernidade, né? E aí, produzir a partir desse dado da crise da modernidade, com essa visão de uma negatividade, né, que havia se produzido em torno da arte, né, em torno de todos aqueles pressupostos, né, que haviam construído a arte moderna, né, e que eu vinha experimentando ao longo dos anos 60 e 70, buscando, ao produzir, refletir criticamente sobre isso, né? E uma das críticas fundamentais que eu vivi intensamente foi a questão das vanguardas, né? Porque nós não éramos artistas dos anos 60, nós não éramos artistas, como é que eu vou dizer, contemporâneos. Nós não éramos artistas.
mas éramos artistas de vanguarda, porque a tradição da arte, da nova arte, a tradição da transgressão estava ligada à formulação, né, de um grupo de pessoas que se organizavam, geralmente em torno de manifestos, né, para produzir um novo sentido para a arte. Né? Isso caracterizou a arte moderna. Então, era uma sucessão de vanguardas. Então, nos anos 60, nós éramos ainda artistas de vanguarda. Eu quero uma coisa contraditória, porque nós já não éramos mais artistas modernos, nós éramos artistas contemporâneos. Né? Nós já não tínhamos mais a crença na positividade da arte que tinha constituído o projeto moderno. E essa crença da positividade tem muito a ver com uma visão teleológica da história. Quer dizer, a história se dá num sentido ascendente, né? Essa ascensão é um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento é construído pela lucidez de um grupo coeso de pessoas determinadas. Esses eram os artistas de vanguarda. E eram também os políticos de vanguarda, né? Os políticos revolucionários. Né? Então, o que eu vivi pessoalmente nesse momento era uma colocação em dúvida, mais pela minha experiência política, né? Dessa relação entre política e arte, que tinha sido tão cara para mim, né? Buscando na derrota do meu projeto político, né? Que a minha geração tinha sofrido, né? Uma geração que apostou numa visão baseada no socialismo, né? Uma meta, né? Uma definição de construção do socialismo, né? E particularmente naquele momento, na minha fração, a parte da minha geração, acreditou que nas circunstâncias políticas do Brasil, né, marcadas pela ruptura institucional do golpe de 64, né, a única dinâmica possível de oposição no Brasil era de enfrentar a violência do Estado por uma violência revolucionária. Né? Esse projeto foi um projeto que eu me engajei pessoalmente e que eu vi derrotar. E essa derrota política, né, me fez repensar a minha posição como artista, né? E eu acho que esse processo dos anos 70, de muita experimentação, de diferentes suportes, de várias possibilidades, né? Tem a ver com esse tateamento, né? De me dar um vínculo novamente com uma concepção outra de história, que não fosse mais essa determinista teleológica que eu tinha tido até então, que eu acho que estava presente na minha visão política partidária, digamos, na minha visão política como artista. Bom, eu vou contar para vocês um segredo, né, que pode ser tomado como ridículo. Eu, quando cheguei na França, eu me recusava a entrar no museu, né, porque eu achava aquilo caretice. Né? Achava que aquilo é uma coisa do passado. Né? Então, evidentemente que eu já vinha num processo de crítica, de autocrítica, assim, crítica autocrítica era um dos programas de televisão que a gente tinha. Enfim, eu vinha nesse processo de repensar uma produção, e evidentemente que eu estou falando isso de uma forma caricata. Digamos assim, eu não me sentia à vontade no Louvre, não era meu objetivo como artista
vendo. Bom, a França, para mim, representou uma revisão dessa minha relação com a história, né? E se a história não era mais, né, esse lugar de um determinismo que algumas leis iria me propiciar, né, esse objetivo de eleição que se tinha, né, tratava-se agora para mim, né, de uma outra concepção histórica. Vou ler um trechinho para não me perder. Aquela concepção de história, por exemplo, tematizada pelo Benjamin, como da queda, né? Inclusive a ilustração dele é da queda do Ângelos do Cleno. Sem horizontes precisos e marcada pelo desamparo. Compreender, portanto, a história não como um tempo linear, né, teleológico, né, mas como simultaneidades das ocorrências, como repetição que dispersa a origem em múltiplos começos. Pois se um acontecimento, a arte, o mundo, o homem, né, tem múltiplos inícios, ocorre que ele também se processará na diversidade e na variação. Acontecimentos que, ao se repetirem, sempre se diferem e sempre se transformam. Bom, essa visão menos positiva da história, né, menos determinista, né, surgiu muito nesse embate que eu tive com a cultura francesa, nesse momento que eu vivi lá. Pouco a pouco, essa humildade, né, que se reveste quando se pensa essa relação com a história já dentro desse sentimento amplo, né, de, digamos assim, de fragmentação, né, do sujeito, né, e de indeterminação, né. E aí a necessidade de se pensar a história indo para a história, né, e a necessidade muito natural que se coloca na relação com o museu. E eu tive a felicidade de viver na França no momento que o Beaubourg foi inaugurado, começou com exposição retrospectiva do Duchamp, depois teve exposições assim, da maior importância, como Paris, Berlim, Paris, Moscou, onde pela primeira vez, por exemplo, saiu a dança do Matisse, da então União Soviética. Enfim, exposições contemporâneas muito importantes, não é uma coisa muito comum na França, enfim, mas momentos existem, né? E, evidentemente, a naturalidade que vai se fazer no momento em que cai o preconceito e história leva a história, e quando você vê, você está dentro do Louvre com a maior, digamos assim, naturalidade. Né? É porque se perde essa dimensão retilínea, né? E se começa a estabelecer articulações de momentos. Né? E eu tive dois momentos que para mim foram reveladores também através de exposições. Enfim, são coisas que acontecem, os livros se dão também nesses acasos que a gente vai encontrando pelo caminho. E nesse momento teve uma exposição, para mim, foi fundante, para mim, né? Foi a exposição chamada Os Últimos Cézannes, Late Cézannes, os Cézannes tardios, né? Traduzir um pouco melhor.
e uma outra retrospectiva do Jasper Johns. Né? E aí, vocês podem tentar linkar uma coisa com a outra. Eu acho que aí tem uma situação em que você coloca um artista fundamental, né, na estrutura de criação do moderno, que é Cézanne, dizendo verdade, e esse vínculo motor do Cézanne, a chamada dúvida do Cézanne, né, que é essa relação do sujeito diante do real, né, essa formação da consciência e essa formação da pintura com uma consciência da realidade. Né. E, no caso do Jasper Johns, me parece que essa relação da dúvida, do embate com o suporte, né, coloca não mais o vínculo com a natureza, como era o Cézanne, mas o vínculo do embate com o próprio suporte, com o suporte pintura. E aí, para mim, pouco a pouco, a pintura foi se tornando uma questão a ser pensada, uma questão a ser trabalhada, um vínculo possível entre o presente e o passado, essa visão de um recomeço histórico, né, permanente, né, mesmo que seja sempre diferente, né, e essa possibilidade da pintura ser instrumento disso, porque apesar dela não ser mais o paradigma da arte, apesar da pintura ter que ser pensada pela sua negatividade, porque ela não é mais um modelo, apesar disso, ela tem dentro dela uma possibilidade transhistórica, essa de reunir, de dialogar diversos momentos históricos, né, capaz de torná-la um suporte qualificado, né, no sentido de estabelecer um vínculo produtivo com a arte, né, que todo artista quer. O sentimento dessa crise da pintura, do suporte, de ser paragônico, né, não ser mais o padrão, né, e o estranhamento na relação entre o suporte e a realidade, como eu tinha referido no caso do Cézanne, né, criou para mim uma questão que eu acho que é fundamental na minha relação com a pintura e tem a ver também com outro artista que para mim sempre foi uma grande estímulo desde que eu o vi aqui em São Paulo, que é a primeira vez na Bienal de 65, já existiu, que foi Barney Newman, né? Que eu fazer um parênteses como eu fiz com o Jones, porque o Newman poderia levar a uma leitura de pintura tipicamente Grimbergiana, né? Superfície, plano, a identificação dos meios com suporte, etc, mas não é, né? O Newman é um homem do sublime, né? É um homem do sublime, não tem nada a ver com formalismo, né? Quer dizer, a história da arte para o Newman não é a história de uma evolução formal, né? É uma história do sublime, né? Então, o Newman, a história da arte para ele é a história produtiva dele, do Newman, né? É Miguel Ângelo, não sei qual é o outro artista intermediário, Picasso, pronto.
Então, a forma para mim não era a forma neoplástica, né? A forma para mim é significante. Né? Ela tem uma dimensão conceitual. Bom, então, para mim, essa eleição da pintura como um problema, uma questão, como um desafio, como... que eu sempre digo, eu não sou pintor, eu sou artista plástico. Agora, o meu problema é pintura. E o meu problema é pintura nesse sentido, de pintar a pintura. Então é um pouco isso aí. Bom, isso tudo, blá, 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 blá. E tem que voltar aqui. Isso aqui são as minhas primeiras tentativas de pintura, né? Repintura, nesse de 81, quer dizer, na verdade, os primeiros são de 78, 79, essa de 81. Quando eu... Quando estiver chato, vocês me avisem. Bom, vamos lá. Que já está... Quando eu estive em Paris nessa época, vai virar bordão, né? Não, mas a gente, quando está longe, a gente pensa aquilo que é próximo, né? Então, pensar o Brasil, para mim, era importante. Pensar uma relação específica do Brasil, para a minha geração, era importante. Hoje em dia, isso já não está muito dentro dos horizontes, a questão da cultura brasileira com uma especificidade, né? Mas eu ainda vivi muito claramente, a minha geração, né? Um problema que tem a ver com a formação cultural do Brasil, que tem a ver com a independência política do Brasil 22, com o modernismo, né? Que é isso, que é o Brasil, que é a cultura brasileira, etc, etc. Isso para nós se colocava, curiosamente, como um problema, uma questão teórica e também objetivamente na produção cultural a ser resolvida. Né? Eu acho que ela foi resolvida, foi tão bem resolvida que vocês não precisam mais se preocupar com isso. Não? Mas para nós era um problema ainda. E a gente tinha que pensar o que 1922 tinha dito, ainda ecoava nos nossos ouvidos. Né? Então vocês vão perceber que diversas formas de produção cultural da década dos 60, o teatro, oficina, né? O tropicalismo na música, né? Trabalhos do Hélio Siga, com Tropicália e outros, né? Tem a ver ainda com esse negócio. Existe no meio da minha cabeça, no meio da minha produção, no meio da minha relação com a realidade, alguns fios aí que estão tensionados que eu tenho que compreendê-los e saber lidar com eles. Isso, para mim, resultou num livro. Né? Podia ter resultado no filho, resultou num livro, sei lá, tem resultado em qualquer coisa. Resultou num livro, eu escrevi um livro, chama-se A Querela do Brasil, forma um pouco irônica de mexer numa coisa séria, e analisando as obras de Cavalcante, Portinari e Tarsila com formulações icônicas de 22, né, e procurando ter uma visão crítica. Eu estou falando isso tudo porque esse problema também estava presente no meu trabalho dessa época, né? E como é que ele estava presente? Eu tinha na cabeça que brasilidade, para mim, era um problema que estava diretamente ligado ao Volpi e à Tarsila. Né? Isso tem a ver com cores, tem a ver com espaço, etc, etc. Essas cores aí, se o Paulo Passo me permite ousadia, teria uma citação a Volpi. Né?
transparência de relações de azul, sei lá que cor é essa, magenta, rosa, sei lá. E um outro problema, daí vem o delírio de Tales, que é uma relação não só com a cultura, mas com a paisagem brasileira, e particularmente com a paisagem afetiva minha de carioca. O que é a paisagem afetiva do carioca? Montanha, céu e mar. Né? Isso da bossa nova, um monte de coisas. Né? E para mim era a linha do horizonte. A linha do horizonte é pensar a geometria. A linha do horizonte é a reta. É a possibilidade do homem pensar virtualmente que é uma reta. Né? E aí, nesse negócio carioca, etc., e um pouco de... eu vou começar a falar um monte de bobagem que vocês, por favor, só não podem atirar no pianista, mas está ótimo, né? Mas tudo bem? Não, porque, sabe, é responsabilidade minha. Mas o formato da tela, por exemplo, né, tem a ver com essa dimensão de horizonte, tem a ver também com uma aproximação que eu tive nessa época que eu estava saindo de Paris, quando o Rangerie, que é o lugar onde tem as ninféias, foi reinaugurado. O tempo todo que eu passei lá não tinha acesso. Quando eu vi as ninféias, evidentemente, essa questão da horizontalidade, da relação do artista, do espectador com o trabalho, numa dimensão, né, que deu uma escala de amparo, né, para mim isso tornou importante. Vai por aí afora, né? Vamos voltar, porque esse negócio está... Aí a outra possibilidade do zero, quer dizer, pensar o zero como somatório de cores, né? Arco-íris, dá branco, dá zero. E ao mesmo tempo, olha aqui, tinha um pouco, né, ainda de Greenberg nisso aqui, né? Devo confessar, né? Pano, tela não preparada, a tinta muito aguada, né? Mas enfim, ninguém é perfeito. Né? Aí já é o negócio da geometria reaparece, né? Porque quando eu falo isso com muita naturalidade, hoje isso pode parecer escandaloso, mas a relação da minha geração com a geometria ainda foi muito forte, né? Porque tem esse viés construtivo na cultura brasileira, que está na arquitetura brasileira, moderna, né? E que está na produção moderna, construtiva, né? Concreta, neoconcreta. E aqui já são telas de grande escala na época, né? Isso não tem tamanho que horror, mas são telas grandes. E que exploram essas questões, né? Da geometria dos vazios, né? Da escala do espectador, aí tem um problema de escala nisso. É pena que não pensei que tivesse poder emitir o meu assistente. Não botou as medidas, isso é fundamental. Essa aqui tem. Isso aí tem a ver com a geometria, e isso é de 84. E com a coisa popular, né, que eu venho lá de trás com esse negócio da minha geração, alta e baixa pintura, né? Luísa do Capela. A Capela é um restaurante tradicional que tem na Lapa, no Rio de Janeiro. Uma coisa popular. Né? Então é isso. E uma coisa que eu queria falar, que eu vi essa tela aí de 84, quando eu decidi ter a pintura como questão, isso em termos de 78, de lá para cá, a minha relação com a pintura permanece a mesma, quer dizer, a mesma no seguinte sentido, é o meu desafio. Né?
Agora, eu já presenciei ao meu lado a pintura ser morta, ressuscitar, ser assassinada, aparecer esquartejada, aparecer de novo. Quer dizer, isso é um outro problema, né? É um outro problema. Não tem a ver nada com a produção de arte, né? Entendeu? Quer dizer, é um problema de ideologias de arte, né? Não quer dizer que eu estou dizendo isso pela minha pintura, por favor. Não estou dizendo que a produção de pintura continua, né? Continua diversa, diferente, muito da minha, porque aí tem outra loucura, né? Quer dizer, não é o fato de ser pintura, existem pinturas e pinturas que eu concordo, pintura que eu discordo, é óbvio, né? A questão que se coloca, a questão permanece como uma coisa potencialmente forte, né? Potencialmente significativa. Isso aí é uma série de jardins que eu fiz, pequenos quadros, assim, nessa horizontalidade. Esse é Ivan Puni, um artista russo do início do século XX, enfim, são piscadas de óleo, etc. Esse é o Matisse em Tanger, é Matisse, mas não é Matisse, é Matisse em Tanger, né? Também diálogos que a gente vai criando, essa coisa dessa trama interna que a pintura cria, né? Dessas relações possíveis, né? Esse que é o universo da dimensão pictórica, né? Esse que é o universo da aventura pictórica, é o universo da caravela pictórica, né? A gente sai sabendo que tem horizonte e que tem astrolado, que tem estrelas, né? O resto é navegar, né? E a gente vai navegando em torno dessas referências que a gente tem. Isso aí é lembrança do Senhor Bonfim, são dois tipos. O Senhor Bonfim tem essa coisa da brasilidade, da romanticidade, da coisa meio volpiana, das coisas barrocas. Isso eu já disse errado. Enfim. Bom, aí é o seguinte, essa questão da brasilidade, né? Essa questão da brasilidade saiu da geometria, em um determinado momento começou a ganhar esse contorno quase que alegórico mesmo, né? Quer dizer, pegar o óbvio tropical, digamos assim, e exacerbar isso pictoricamente, né? Isso é um quadro muito, quer dizer, grande, né? Tem mais de 52 e 30, então tem problema de escala, tem um problema de dimensão, tem um problema da relação do espectador com isso, né? E explora nessa dialética do retorno que eu estava me referindo, né? Em relação do presente e do passado, né? Com essa sensação permanente do presente, né? Quer dizer, quais eram os meus problemas aí, possivelmente, né? Como manter o íntegro sublime em uma pintura que não deseja mais o sublime, é uma pintura desencantada, né? Impossível se ter sublime depois de Hiroshima, depois dos campos de extermínio. Isso fez o Polo, isso fez o Báltico, isso fez o mundo. Para nós, isso é missão cumprida, né? E como lidar, por um outro lado, com um Rousseau, né? E a iconografia banal das florestas, né? Se não para deixá-las ainda estranhas em essência. Então são algumas questões que eu fui me colocando, né? Isso aí estou falando. Tem a ver com trabalhos anteriores, né? Aquele anterior, particularmente, tem a ver com a primeira vista fauna brasileira, mas tem um fato anedótico pessoal, né?
meu pai foi criado numa zona, uma área, uma região do Rio Grande do Sul, região colonial italiana, isso, enfim, início do século XX, né? Sem luz, né? Essas coisas. Né? E ele tinha um animal de estimação que era um tamanduá. E andava com ele como um cachorro, assim, parece que o tamanduá marinho domesticava esse ponto. Fazer só um rápido parênteses. Eu me atendi no Rio, ao lado do Museu do Índio. E tem muita foto, assim, muito interessante o que é animal doméstico para índio, né? A variedade de animal doméstico é surpreendente para nós acostumados a gato de cachorros. Bom, dito isso, voltou a tamanduá, meu pai morreu nessa época. E, de uma certa maneira, muito... há uma vinculação, né, muito com o sentimento de vivência de luto da morte do meu pai, né, o aparecimento desse tamanduá. Esse seria maior. Aí tem esse negócio, né, morte do pai, mas a morte do meu pai tem caveira e maçã, né, tem sesame, né? Justamente pelo ponto. Isso aí é um momento esse quadro talvez seja um momento dessa passagem, dessa coisa da exuberância moral, etc., para uma coisa mais abstrata. Né? Dizia o Wilson Coutinho, citando um crítico português que eu não me recordo o nome, que a arte brasileira gravitava entre o paraíso e o inferno. Que o paraíso era voo para o taxi, o inferno era Guilde e Iberê. Né? Então, talvez o meu trabalho tenha saído do paraíso aí e vai ver agora o inferno. Né? Vai tender, a partir daí, a ser um trabalho que entra no momento em que a tela é tomada em branco, né? Não parte de nenhum pressuposto, um trabalho abstrato, feitura de superfícies, onde vão aparecer elementos que estavam lá na política, como serra, agulhas, lixos, né? Vão aparecer depois disso, nesse final dos anos 80, início dos anos 90, mas com um valor expressivo, né, pessoal, de embate, né, do que qualquer conotação política, né? Quer dizer, uma relação mais fenomenológica, né? Com o fazer e com a expressividade desse fazer, né? Porque isso é outra coisa da pintura interessante, né? Voltando atrás um pouco, porque houve um momento na arte moderna que a pintura se suicidou, né? Ela com o grau zero do Malevich, do Manetti, né? Quer dizer, aquilo ali era a negação da pintura. A partir dali se criou uma nova aventura, né? Seria criada uma nova aventura. Agora, por que eu estou dizendo isso? Deixa eu ver, eu estou perdido. É uma questão que eu acho que é importante realçar. Quer dizer, a pintura se nega e depois a pintura vai ser duplamente negada pelo Duchamp. Né? Quer dizer, sabe aquela série de frases? A pintura, negócio, como é que é? Hein? Hein? Não é retiniano, não, é burro como pintor. Né? É burro como pintor. Aquela é uma frase que foi pega dos provérbios populares franceses que não tinham a ver com o artista, mas foram trazidos para o campo da arte. Embora tenha muito pintor burro, lógico. Agora,
O problema do Duchamp é que a arte fica no plano conceitual, né? O problema não, a proposta do Duchamp, o problema do bom sentido, né? A arte fica no plano conceitual, ou seja, no plano das ideias, né? Não sei porque me lembrou um pouco da organização. Esse é o problema. No plano das ideias. E a pintura, ela mantém e resgata um conhecimento que vem da empiria, né? Vem do fazer. É por isso que eu estava falando que agora eu saí talvez tenha saído para isso para o inferno, os próximos trabalhos tem a ver com essa coisa do fazer. Aí vocês estão vendo, aí isso aqui, por exemplo, é uma lixa colando, né? Esse corte aqui é um prego, né? Que deve estar em algum lugar aí. Enfim. É a mesma coisa, né? Uma serra que puxa as camadas de trás, né? Cria essa conotação. Né? Esse trabalho abstrato durou essa passagem dos anos, final dos anos 80 até 92, mais ou menos. Em 92, eu parei, aquele trabalho parou e eu parti para um outro tipo de proposta. E aí vocês têm aquilo que eu estava falando, isso aqui da minha enfim, desse meu papo com vocês, que não há uma sequência linear no meu trabalho, não há mesmo, paciência, é uma característica dele, é uma característica de não ter uma direção, né, retilíneo interno, não é bom nem ruim, não é assim, né? E tem esses recomeços, né? São questões que eu me coloco, que a minha maneira, eu acho que as esgotei e parto para uma outra questão. Né? Aí, por exemplo, tem muito a ver com aquilo que eu falei há pouco, da morte da pintura. Né? Então, como reafirmar a pintura? Como retomar uma questão óbvia? Né? Situar seus elementos básicos. Uma vertical, né? No centro do trabalho, que cria essa divisão, que é uma divisão que ao mesmo tempo é uma visão, né? Porque a percepção é uma lógica que implica no bípede diante do horizonte, né? Então, a percepção é basicamente a relação entre a vertical e a horizontal, né, que é a malha fundamento que eu coloco aí. E o resto é preencher isso. O preenchimento vai ser uma ênfase na pincelada, ou seja, na ocupação do espaço, e com uma dimensão cromática reduzida a uma economia básica, de 3 cores, preto, branco e terra de cinza. Bom, é que como se fazer uma jangada, né? Madeira e alguma coisa que amar. Aí você navega. Mesma coisa, né? Essa cor é uma cor que, embora não tenha aparecido aí, surge nas minhas primeiras pinturas de 78 e vai ressurgir com muita ênfase na década de 90 e de 2000. É uma cor que vem dessa relação dessas 3 cores, preto, branco e terra de cinza. E no caso aqui, o único adendo que tem é essa linha aqui horizontal com grafite, né?
Evidentemente que essa cor não é uma cor de superfície, é uma cor de superfície, mas uma cor de superfície pele. Né? Pele é profunda assim. Né? Bom, então se o problema era um pouco trabalhar a morte da pintura, né? Quer dizer, a pintura reduzida aos seus elementos básicos, né? Então se tratava de retomar a partir das suas bases definidoras, ou seja, experimentar as convicções do repertório moderno e a crise desse repertório. Né? Por exemplo, a simetria, figura funda, a estrutura, a pincelada, o gesto, a monocromia. Né? Quer dizer, trabalhar e retrabalhar isso. Né? Tudo o que foi desestruturado e desarticulado na modernidade deve ser recombinado. Há uma outra possibilidade de recombinação. Há sempre uma outra possibilidade de recombinação do mesmo se a gente não tem uma visão teleológica das coisas, né? De purificação. Né? Esse trabalho, uma vez eu comentei com o Paulo sobre o ano passado, a professora Sônia Salstein me convidou para participar de um colóquio aqui sobre Picasso, que patrocinado pela USP, e eu escolhi para falar sobre um quadro do Picasso chamado The Kitchen. Para mim é um quadro importante, não é um dos trabalhos mais conhecidos do Picasso, mas para mim é um trabalho importante. É um trabalho linear, geométrico, de pouquíssima cor, a estrutura preta, enfim, tudo isso sobre o que eu estava falando para vocês, na minha, enfim, ambição pictórica pessoal. Né? Então, esse quadro é uma homenagem ao Kitchen, chama-se Kitchenette, né? Possibilidade de diálogo com a grande arte, né? Que a gente vai exercitando. E é isso, né? Quer dizer, a afirmação, a reafirmação de uma relação, né? Com o suporte, né? O suporte, que é disso que se trata, né? De dar um significado a isso, dar uma repotencialização a isso. Né? Bom, aí o problema é o seguinte: a ortogonalidade chega a um momento que ela mesma, dialeticamente, ela propõe o seu oposto, a circularidade. Né? Então, depois daquela ortogonalidade, reapareceu o mesmo tipo de repertório, ou seja, a mesma base cromática, etc., só que agora com a exploração possível em termos de circularidade. Né? Evidentemente que essas coisas todas tem sempre gente por trás buzinando a gente, e buzinando muito forte. Né? Quando a gente fala em morte da pintura, é inevitável falar do Norbert Reimann, né? Quer dizer, um artista que desde a década de 60 caracteriza-se por essa economia de recursos, né, sobretudo cromáticos, né, e de tentativa de repotencialização do suporte, né, do planar, né, pegando assim os seus detalhes mais essenciais, né, como por exemplo a forma na qual ele é colocado na parede, né, transformar isso numa questão que vai definir o próprio suporte. Quanto à espacialidade, necessariamente, ortogonalidade, circularidade, né? Espacialidade, tem sempre um Newman atrás disso, na minha cabeça. Né? Picasso ali, como eu falei para vocês, e a gente, quando faz assim, a gente pensa logo na dança do Matisse, isso é inevitável. Né? Tem também
Isso tudo que eu estou falando para vocês são fantasmas meus. Vocês não precisam acreditar nisso, nem achar que eu estou me exibindo. Não se trata disso. Se trata daquelas pessoas com quem você levanta no meio da noite e esbarra, né? E elas vão te dizer, olha, segura esse por aí, você vai levar um tombo, né? Ou não. Então, essa paleta mais reduzida, essa coisa toda, essa outra temporalidade que eu estou buscando, que não é uma temporalidade, bom, como eu disse para vocês, eu estou fazendo meu trabalho, a pintura morreu, a pintura nasceu, a pintura... Né? Então, eu estou buscando outros referenciais. E aí, esse outro tempo tem inevitavelmente a ver com Morandi e Giacometti. Né? São artistas que estavam no seu tempo, mas não estavam dentro dos esquemas propostos, né? Mais emblematicamente, digamos assim, para o seu tempo. Bom, isso tem a ver com, falando de um quadro de grandes dimensões, em breve no cinema. Bom, isso interessante, que aqui e lá, ele é um quadro também bom tamanho, um tríptico, né? Eu usava muito isso, né? Dípticos, trípticos, por vários motivos. Um deles até era a porta do meu ateliê. E esse aqui tem esse negócio de um quadro dentro do quadro, né? Que é um negócio conceitual, né? Que é sempre o problema da minha relação com a pintura, foi sempre isso. Pensar a pintura, pintar a pintura. Né? Então, é uma tomada de relação que tem a ver, que em última análise, quer dizer, não há mais esse embate com algum tipo de tensão, conflito, seja da natureza, seja existencial. Não, é pintar a pintura. Então, aqui é o seguinte, é uma pouca exacerbação daqueles círculos, né? E remete a uma exasperação. Aqueles círculos têm uma certa sensualidade, acho eu. Aqui isso ganha uma certa conotação mais, digamos, entre muitas aspas, erótica. Remete para Cézanne, né? A pretensão dele é remeter a banhistas de Cézanne, né? Que é um problema também, né? Dessa, digamos, de uma certa libido, que no fundo atravessa qualquer relação criativa, mas ser mesmo ela conceitual. Aí, em Arcádia, isso une duas coisas, né? Remete enfim, em Arcádia é o nome de um quadro do Poussin. Panov, historiador de arte, diz que a tradução mais feliz seria na Arcádia, a morte também é lembrar, colocando essas duas relações, no paraíso e da morte, né? Que negócio da arte brasileira, o inferno, o céu, tentando juntar essas coisas. Isso aí Vocês se lembram do autorretrato?
Então, ressurgiu aí. Esse período assim, tem a ver em torno de 2008, mais ou menos. Eu começo a retrabalhar, me reapropriar de diversas coisas que vinham, a maçã, a caveira, a mancha, o volta retrato, e rearticular isso novamente. Né? Pregos também vão surgir, né? Lixos. Como se eu voltasse agora muito para mim mesmo, para o meu universo, né? No sentido assim de pensar um pouco a minha bagagem subjetiva reunida ao longo desse percurso de tentar formular uma pintura. O jardim, vocês veem curioso, né? Tinha aquele jardim lá todo. Aqui o jardim não tem essa coisa da. Enfim, é isso, né? As maçãs, essa forma aí que tem a ver com as mãos. Bem isso na minha cabeça, né? Essa cor de pele, uma articulação entre isso. É um díptico, tamanho relativamente grande. Bom, aqui. Peraí. Não é isso, não. Passa depois. Não, volta. Esse aqui é o seguinte. Eu estava fazendo as maçãs, aquela rearticulando. Aí eu disse assim, comecei por esses círculos, aquele negócio assim enfim, de procurar uma terra à vista, né? E aí eu digo assim, eu não vou mais botar maçã, não vou mais botar caveira, chega dessas coisas. O que isso é tamanduá? Aí apareceu o tamanduá de novo. Bom, nesse contexto, aí está ele de novo, né? Andando vazio. Né? Isso aqui é curioso, porque isso aqui é um tronco-reio, né? Porque geralmente eu faço díptico aí não entro, no risco. E aí reúne essas coisas que estão surgindo, tamanduá, e essas coisas, registros de outros trabalhos passados. Bom, esses aqui tem aqui uma descontinuidade de novo. O tamanduá existe, permanece, mas ganhou assim uma dimensão mais de imagem, né? E é curioso que isso implicou também numa mudança de técnica. Até então eu usava tinta, no início, aqueles bem iniciais, era acrílico. Depois, a maior parte do tempo, óleo. Aqui é esmalte. Né? A tinta esmalte tem essa característica que você deve saber, de você sobrepor camadas, etc. Mas ela sempre dá um sentido de superfície lisa. Tem mais a ver com essa impessoalidade da imagem. Então eu acho que é novamente uma grande síntese aí, um reinício que não é mais igual ao que era, mas que pega essas imagens que eu fui, essa iconografia que eu fui criando ao longo da minha vida, pega aquelas formulações juvenis de relação com a imagem, que estão nos pés, muitas coisas. Pega um pouco de experiência da minha vida, morte do meu pai, né? Lá no passado, e talvez um sentimento qualquer de fragilidade do meu presente. Né? É isso aí, vamos pegar. Nós temos alguns minutos só que boa noite. Primeiramente, é um prazer ouvi-los. E eu cheguei um pouco atrasada, você já
da sua obra 67 Maneira. Então, me perdoe se eu perguntar de coisa que você já falou antes. Queria ter duas perguntas. Uma é uma nota de rodapé que eu li uma vez num catálogo seu. Era uma exposição sobre arte política no Rio de Janeiro, aliás, um catálogo que o Tadeu doou para a época. E na nota de rodapé você falava que antes da Opinião 65, você conheceu a obra do Luiz Noé, né, argentino, e que isso tinha te passado uma boa lição, né? Uma boa lição de como eles falavam da política lá, enfim. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco mais disso, se você ainda acompanha a carreira deles, ainda existe aí uma relação. Olha, está vindo no Rio agora, no Museu das Modernas, uma exposição reunindo trabalhos brasileiros dessa época com os argentinos, Noel, de la Vega, Macioli. Eu sempre fico me perguntando muito para os meus amigos de geração, semana, hoje quinta-feira passada eu jantei com o Antônio Dias, um amigo desde dessa época. Como é que foi para você? Assim? E para mim ainda é um pouco indeterminado como é que essa coisa chegou assim, como é que mudou. Porque eu fui ver pop pela primeira vez em 67 aqui na Bienal. Foi uma magnífica exposição. Antes a gente via assim, que tem as coisas não viajavam, né, assim, com facilidade. Né? Enfim, era outro universo de comunicações bem mais distantes. Então é meio misterioso como é que de uma hora para outra se formou essa visualidade na cabeça dessa geração. Eu sei que Gershwin, por exemplo, é um que eu me lembro, dizendo claramente que essa exposição tinha sido uma exposição que teve no Museu Moderno do Rio em 65, tinha sido muito importante para ele, e porque era isso, era uma proposta que não era mais abstrata, que era geométrica, que era informal, era figurativa e tinha uma forte carga de estranheza pela presença de assemblagem, né? Colagem muito forte. Aquilo era muito agressivo para a gente, muito forte, criava assim uma tensão nova. E foi importante nesse sentido, entre outras coisas, né? Isso foi importante, pelo menos para alguns dessa que eu conheço, dessa minha geração. Posso me dar? Claro. Então, ouvi-lo hoje foi muito interessante, porque você, em todo momento da sua obra, está falando bastante visceralmente. A cultura é o meu desafio. São várias frases assim que mostram essa procura sempre por algo, por alguma luta, né? Alguma questão sempre está bastante presente na sua obra. Então, eu pergunto a você se você não se incomoda um pouco, porque eles separam, né, até 67, 68, a sua obra de uma arte política e depois não mais o diplomacia. Eu acho que não. Eu acho que tudo é político. Eu acho que é sempre uma tomada de posição sua frente às suas questões, e sejam elas quais forem, né? Então é essa tomada de posição frente ao mundo. Eu acho que é muito difícil separar isso da política. Não separo, não. Mas eu acho que não é explícito, não deixou de ser explícito. Quer dizer, há
eu acho que há um desafio muito grande que a minha geração sofreu. Não sei se eu posso generalizar a minha geração, mas eu tenho impressão, pela minha experiência, que talvez eu possa. Uma foi essa de acreditar muito fielmente em alguma coisa, alguns princípios. E a partir dali, o que se colocava era o seu nível de engajamento com esses princípios, no sentido do seu nível de relação, de compromisso com esses princípios. Né? Então, isso se colocou na minha geração muito bom. E a outra foi a negação disso, perceber que de uma hora para outra, esses princípios não respondiam mais a determinadas expectativas e anseios que a gente tinha. Né? Como se situar novamente no meio disso tudo? Como repensar minha relação com a vida, com a cultura e a profissão? Eu acho que a política nesse sentido faz parte de uma procura de resposta para esse momento onde se colocou muito mais indagações do que certezas. É muito difícil você. Eu acho que a pintura se colocou para mim nesse sentido porque ela propunha um campo amplo com a cultura. Né? Não tinha mais aquela relação que eu me referi aqui na minha fala de vanguarda, né? Quer dizer, o que vem antes de você não existe, o que existe é você e o futuro. Né? Acho que a pintura me propiciou isso. Então isso me deu uma relação de generosidade com a vida e com a história. Eu acho que foi importante para a minha sobrevivência. E, em última análise, é isso que conta. Aí me fez lembrar uma entrevista do Luiz Felipe no Médico há pouco tempo. E o título era Eu Pinto para Entender o Mundo. Talvez, de novo, ele tenha alguma coisa a ser pensado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu não lembro o nome, mas tinha uma das suas roupas que do lado tinha uma mancha vermelha, escrito memória. Sim. E do outro lado, esse. Assim. Então, cada um vê, certo? Ou seja, o pintor pinta e o espectador olha, talvez algo muito diferente. De que ano é? 2006. Certo. Mas eu aqui me dá a impressão de um túnel de uma pessoa, como se fosse alguém que está se trazendo. Agora, tem escrito memória e é vermelho. Então, me dá uma impressão, né? Como de resgate de glórias do passado. De isso que você diz da derrota de uma geração. Pode falar um pouco mais alto? Eu sou difícil. Não, me dá a impressão, a mim, quero dizer que seja, né, como se fosse, quando diz memória, está vermelho, né, como tudo, como se fosse não sei se a palavra é resgate, ou a colocação de uma dor daquela época em que você diz Todos nós temos memórias dolorosas, né? Como? Todos nós temos memórias dolorosas. Cada um tem suas memórias, suas dores. Acho que isso.
nos une. Mais disso, se eu lembro bem, esse elemento vermelho tem uma obra que você teve no início que há uma certa... Tem período do meu trabalho que essa mancha icônica de sangue está muito presente. Mais uma última pergunta. Eu acho que tem uma pergunta. Em relação à atuação da sua geração como artista, você disse que chamou minha geração, você enxerga uma coesão, você disse uma atuação no grupo, algum tipo de união, no sentido dessa intenção de atuar politicamente, através da arte? Assim? Acho que sim. Acho que é uma característica. Eu acho que os intelectuais e artistas brasileiros, eu acho que isso é uma coisa que, estou falando isso como espectador, tentando olhar. Foram extremamente responsáveis na relação entre arte e sociedade naquele período, que era um período extremamente difícil do ponto de vista da sobrevivência da cultura, né, no sentido de possibilidade de comunicação social. E eu acho que não necessariamente por trabalhos estritamente políticos, mas por atitudes de comportamento mesmo, né, e por visões críticas que esses trabalhos tinham, apesar de não serem, muitos deles, especificamente políticos. Né? Aqui é meu trabalho Marmita, aqui é um trabalho político, poder. Né? Você pega trabalhos de outros artistas da minha geração que não são tão envolvidos, assim, mas tem uma linguagem, tem um repertório, tem uma dinâmica de relação com o público, né? Tem essa preocupação, mesmo que tenham sido feitos apenas ensaios, né? Porque a realidade era muito mais difícil de colocar a arte em relação ao público, né? Diretamente, né? Sem nenhum outro tipo de sistema, vínculo, circuito. Então, de uma arte realmente pública, acontecendo em locais públicos. Né? Eu acho que tem isso tudo nesse período. Acho que é um período muito generoso do ponto de vista cultural. Né? E eu acho que é muito responsável também, porque alguns artistas tiveram engajamento político mais direto, outros não, mas todos eles tiveram uma responsabilidade política muito grande no modo geral. Vou pegar um caso aqui bastante ilustrativo, porque é o pop do pop. Né? Quando você tem dois indivíduos baianos que são pegos, raspam o cabelo dessas pessoas, colocam numa prisão militar durante alguns meses, tiram eles de lá, colocam no avião e vão embora, que vocês estão incomodando, é porque algo havia aí, eu estou falando do pop do pop. Né? Algo havia aí que tensionava culturalmente, ideologicamente essas pessoas, né? Tornava a vida deles menos confortável, né? Mais problematizada. Alguém está no meio desse reino de tranquilidade, né? Tensionando isso. Mesmo que seja assim, dessa maneira, dos compositores também.
Pessoal, eu agradeço o Cazu, a apresentação. Terça-feira nós teremos a presença de um artista gaúcho que vem, na verdade ele vem de Montevidéu para falar, ele está numa residência, ele vem para São Paulo para falar aqui na próxima semana. Obrigado a todos.